Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto conosco. Muito obrigado, mestre, pela tua presença. Mestre, hoje, além de trazer algumas perguntas aqui, eu quero ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, o livro chamado Viver Agora. Nesse livro, Joel comenta o seguinte, mestre: a compreensão da unicidade é a nossa garantia de integridade e perfeição, e atua no sentido de romper os laços humanos de dependência de uma pessoa, lugar ou coisa. Mestre, sobre os apegos, as relações, independência, qual a visão do mestre sobre o assunto? Nossa relação, Gilson, de uns com os outros são relações que se assentam na experiência que já tivemos. Esse contato que temos um com o outro, ela é sempre invariavelmente em cima de lembranças que eu faço de você e que você faz de mim. O seu nome é algo que eu conheço, como você conhece o meu, assim como você tem a lembrança do meu rosto. Então, nesse contato, nós estamos tendo uma relação que sempre se assenta em lembranças, em memórias. Lembranças, memórias, recordações são pensamentos. Então, na verdade, o que eu tenho sobre você é um pensamento. E é o que você tem sobre mim, é um pensamento. Eu não sei a realidade sobre você. O que eu tenho sobre você é um conceito, é uma memória, uma lembrança, é uma imagem. O que você tem sobre mim é a mesma coisa. Então, com base nessas memórias, nessas imagens, existem essas relações. No entanto, essa relação, quando ela está assentada naturalmente em imagens, elas são relações, por princípio, relações equivocadas. Porque eu não sei a verdade sobre você, assim como você não sabe a verdade sobre mim. O que eu tenho sobre você é um pré-conceito, e você tem sobre mim um pré-conceito. Então, essa relação é uma relação entre imagens. Então, em cima dessas imagens estão os problemas. Porque minha amizade, minha intimidade com você, como se assenta em imagens, quando essas imagens mudam, eu rejeito essa proximidade, rejeito essa relação, rejeito essa intimidade. Então, a nossa vida centrada no eu, nesse mim, é uma vida onde a relação é uma relação naturalmente em conflito, porque é uma relação associada, ligada a uma negociação de acordo mútuo. Quando a gente está em acordo, a gente se ama. Quando a gente está em desacordo, nós nos afastamos e podemos até mesmo nos odiar. Então, é interessante sua pergunta, porque isso nos faz verificar algumas coisas. Nós precisamos descobrir algo além dessa relação, nesse nível, porque só então iremos descobrir alguma coisa fora desse movimento, que é o movimento do ego, que é o movimento dentro de uma relação de acordo mútuo entre imagens, que é só o que nós temos. A única coisa que posso ter de você e você de mim é uma imagem. Uma coisa curiosa também, Gilson, é o fato de que eu só posso ter essa imagem sobre você porque eu faço uma sobre quem eu sou. Repare, eu não sei quem eu sou, mas eu tenho uma ideia sobre quem eu sou. Eu tenho uma imagem que tento sempre manter nessa relação com o mundo à minha volta, para que eu me sinta bem comigo mesmo e para que o mundo me aceite. Isso está nessa imagem que eu faço de mim mesmo. Nós temos uma autoimagem e temos uma imagem do outro. E nossas relações estão nesse nível. E nesse nível, colocamos expressões como carinho, afeição, amor, verdade, companheirismo, amizade. E também expressões como inimizade,
ódio, indiferença, preconceitos. Então são expressões que usamos dentro dessas assim chamadas relações humanas que se assentam todas elas dentro desse princípio de imagens. Então, Gilson, não há verdade nisso. Temos apenas o equívoco, apenas a ilusão de uma relação baseada no ego, baseada no eu. Um outro lado importante aqui é, a partir desse ponto, investigar a natureza desse eu nessa relação. É a forma que temos de romper com esse modelo. Se consigo, nessa relação com você, investigar a natureza da imagem que tenho de mim e que faço de você, posso romper com isso. Mas se não trago consciência para dentro desta relação, por falta desta consciência, não há uma visão da verdade sobre quem eu sou e, naturalmente, da verdade sobre quem você é. Então, nossas vidas, a vida do ser humano, ela consiste numa vida muito estreita, muito limitada e bastante conflituosa, porque é uma vida que se assenta nesse padrão. Então, estamos sempre desunidos, estamos sempre separados, mesmo que estejamos juntos numa relação aparentemente muito íntima e estreita. Cada um está, na verdade, centrado em si mesmo, com ideias sobre a vida, sobre o mundo e sobre o outro. Essa, basicamente, é a ilusão do ego, a ilusão do eu. Tomar ciência disso é quebrar com esse modelo, é se desfazer desse modelo, é descobrir uma real relação sem imagens. É possível, sim, uma relação sem imagens, mas uma relação nesse nível não é uma relação como nós conhecemos. Há dentro desse novo um contato de profunda comunhão, de profunda harmonia, de verdadeiro amor, de verdadeira sabedoria. Porque não há mais essa necessidade do ego se ajustar ao modelo para se fazer ajustável dentro de uma relação que se assenta naturalmente no egocentrismo, que se assenta, na verdade, no auto-interesse de cada um. Então, isso é uma ação dentro de uma relação quando o amor está presente. Só está presente quando estamos livres desta imagem que fazemos de nós mesmos. Então, é possível esse nível de contato, mas não é o contato desse nível pessoal, desse nível egocêntrico. Então, estamos falando de algo que é exatamente a proposta nossa nesse trabalho. Assumir a verdade daquilo que somos, tomar ciência de que nenhuma imagem que fazemos de nós mesmos ou fazemos do outro é real. Precisamos tomar ciência da realidade de ser. E quando há ser, não há esta autoimagem. E quando há ser, não existe o outro como um elemento separado e distante com quem o ego precisa ter relações. Então, é algo inteiramente desconhecido que estamos colocando aqui, mas é possível ser vivido. É a proposta do despertar do seu ser, é a proposta do despertar da consciência. A verdade de uma vida assim é uma vida livre de medos, de apegos, dos conflitos que o desejo cria e sustenta nas relações, porque não existe mais esse autocentramento. Então, o amor está presente quando essa imagem não está, que é a imagem do eu, do ego, desse sentido de um mim, de uma identidade presente, desse mim que eu acredito ser, tendo uma imagem desse você, que é uma imagem também que você faz de si mesmo. Mestre, dentro desse tema, a gente tem uma pergunta da inscrita aqui no canal, da Fabiana. Ela pergunta o seguinte: Mestre Gualberto, como então lidar com as pessoas do nosso convívio
sem que memórias, ilusões, imagens ou projeções que há tempo sustentamos pelo outro e pelo mundo nos tragam conflitos e problemas? tomando ciência desta autoimagem que você faz, primeiro de si mesma. Se você toma ciência da imagem que você tem sobre você, você logo percebe a imagem que você faz sobre quem o outro é. O trabalho sempre, Gilson, consiste em olhar para aquilo que somos agora, aqui, nesse instante, dentro desta relação. Essa relação, ela é como um espelho diante da qual nós podemos perceber quem somos. E quem somos é uma imagem que trazemos sobre quem somos. Então repare como é fascinante essa descoberta. Não importa quem o outro é, quem o outro representa ser e como ele se mostra nesta relação. Tudo que importa é o que vejo nesta relação. Porque o que vejo nessa relação é algo que diz respeito a mim, não diz respeito ao outro. Isso é bem interessante e maravilhoso, porque não precisamos do outro para ser livre, mas nos tornamos cientes dentro de nós mesmos da ideia que temos do outro no momento da relação. E a ciência disso nos liberta. E essa liberdade é a liberdade do conflito na relação com ele, com ela, com o mundo, com a vida. Todo problema consiste nesse modo como a mente funciona, como esse modelo de presença do eu, que é esta imagem em nós, se projeta dentro desse mundo, que é, na verdade, um mundo de sua própria autoprojeção. Então, todos os problemas que nós temos não são problemas com as pessoas. As pessoas são problemas delas, para elas. É o problema com aquilo que nós somos ou com quem acreditamos ser que sustenta a ilusão de que as pessoas nos causam problemas. As pessoas são problemas, sim, porque toda pessoa é um problema. Inclusive, você é um problema para si mesma. Mas esse problema para si mesma não representa necessariamente um problema para o outro, a não ser que ele não esteja ciente do seu próprio egocentrismo. Se ele está livre, se ele está livre desse movimento egocêntrico, desse eu em si mesmo, nenhuma pessoa pode causar problema para ele. Não são as pessoas que causam problemas para nós. Nós, como pessoas, estamos criando problemas no mundo. Mas estamos criando problemas no mundo porque, antes de tudo, nós somos um problema para nós mesmos. É muito fascinante essa descoberta. No momento que você deixa de sofrer psicologicamente, você libertou o mundo do sofrimento, desse eu que você acreditava ser. Então, a libertação do outro, que é a libertação do mundo, é a libertação da pessoa que você traz. É a libertação de você. Você está livre desse você que você acredita ser, você libertou o outro. Você não está livre desta pessoa que você acredita ser, você está em conflito, em contradição, em sofrimento e tendo a ilusão de que o outro está sendo a causa, a razão do seu sofrimento. Veja como é maravilhoso tudo isso, porque uma vez livre desse centro, deste eu, deste ego, o mundo está livre. Porque você não está mais dentro desse sonho de uma identidade pessoal, egóica, esperando do mundo alguma coisa e, portanto, entrando em conflito com o mundo. E o mundo aqui, mais próximo, é a relação com o outro. Então veja, Gilson, todos os problemas que nós temos
é o problema que nós somos, é o problema que eu sou. É nesse sonho de ser alguém que todo o problema do mundo está presente na minha vida. Essa minha vida, essa ideia de particular vida, está dentro desse sonho. Uma vez livre desse centro, que é o eu, o ego, a liberdade de ser é a liberdade do mundo. A pergunta é como ficar livre disso? Foi essa a pergunta. Trazendo atenção para todo e qualquer movimento do eu, do ego, desta autoimagem. Quando você começa a observar suas reações, palavras, sentimentos, emoções, o modo de perceber, de sentir o outro, nas mínimas coisas, uma atenção completa sobre todo e qualquer movimento do corpo, do pensamento, do sentimento, trazer atenção para esse instante, é se tornar ciente desta autoimagem, desse movimento egocêntrico, que se isola, que se separa, que agride, que se sente agredido, que é violento, que se sente também violentado. Tomar ciência disso é quebrar essa condição. Veja, é apenas olhar, não é fazer algo com o que você vê. Tudo que precisamos, Gilson, é constatar o padrão. Uma vez que você traga consciência para esse padrão, esta ciência do padrão desfaz o padrão. Quando tentamos fazer algo com o que está sendo observado, é sinal de que já não estamos mais observando. Porque esse observar, do qual estou falando aqui, é um observar sem o observador, sem interferir, sem se envolver, apenas, simplesmente constatar. O ponto, Gilson, é que estamos diante de algo que não é tão simples, porque estamos tão viciados em reagir a essa experiência que não nos tornamos cientes da presença do experimentador nesse modelo, nesse vício de reagir. Então, se tornar ciente é quebrar o padrão desse experimentador, o padrão desse que observa para rejeitar, para julgar, para dizer: eu não posso dizer isso, eu não posso fazer assim, eu não posso me mover dessa forma. Não sei se está ficando claro. É apenas olhar, tomar ciência. Isso é a base do autoconhecimento, é a base da verdade da meditação. Isso é algo que se torna presente quando colocamos atenção. Atenção sobre todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, sem colocar alguém nisso. Então, tocamos aqui já nesta ciência da meditação. A meditação é agora, nesse instante. E a meditação pede como base esta percepção do reconhecimento desse movimento repetitivo, continuado e viciado de estar sempre reagindo. Quando há essa atenção, algo novo surge. Então, há um novo modo de olhar, um novo modo de ver a experiência, de perceber o instante sem o eu. É algo que precisamos descobrir por nós mesmos. Quero repetir mais uma vez, não é tão fácil, porque o vício é sempre de estar sempre e sempre reagindo, inconscientemente, sem atenção, sem a ciência de que é só um pensamento, é só uma imagem que eu faço dele, que eu faço dela. É só uma crença. A exemplo disso, Gilson, observe as pessoas, como elas disputam umas com as outras com base em opiniões. O ego precisa fazer sua opinião prevalecer sobre o outro. O que é isso? Inconsciência.
uma autoimagem inflamada que tem que vencer na disputa de opiniões. Então, nossas divergências, os nossos conflitos estão todos dentro dessa desatenção, desta autoimagem que não observamos em nós mesmos. Esclareceu isso ou ainda está nebuloso? O mestre, é impressionante como é uma completa inconsciência. Eu me recordei em uma situação que eu vivi muitos e muitos anos num relacionamento onde eu tinha um desejo, né, que aquela pessoa satisfizesse o que eu queria, e quando não era atendido esse desejo, já vinha o pensamento já vinha esse desconforto, vinha uma série de pensamentos e eu me embolava neles, não via nada. E ficava em conflito, e ficava enrolado mesmo. E depois, com essa visão do mestre, é muito interessante como um gatilho aqui, uma palavra lá vem, né, um fluxo de pensamentos. E agora quando eu vejo eles e não me embolo, não me enrolo com eles, não tem sofrimento nenhum, não tem conflito nenhum, é só esse olhar mesmo, mas é interessante como eu era completamente inconsciente disso, até o mestre trazer essa visão e eu consegui, por esse compartilhar de presença do mestre, em alguns momentos poder ver o quanto era só uma repetição de padrão, de memórias, de pensamentos que eu me identificava com eles e entrava nesse fluxo de sofrimento, né, de conflito. Então repare, Gilson, que você acaba de me dizer. Eu acabei de colocar, não é tão fácil, mas repare, é simples. Talvez não seja tão fácil a princípio, mas como é simples, se houver real interesse para se desprender desse centro pessoal, que é o eu, o ego, para abandonar essa ilusão de uma identidade presente no momento, dentro da experiência, se houver um real interesse nisso, uma real aplicação de entrega à verdade, o padrão é visto. O sentido do eu é visto. Esta autoimagem, ela é vista. E quando ela é vista, ela perde completamente a atuação mecânica inconsciente dela. E é disso que nós precisamos. Presença, consciência, algo possível quando há esta atenção. Então, nesta atenção, nós temos a ciência desse conhecer a nós mesmos, de ver como o nosso modelo psicológico tem funcionado quando o nosso ego, o nosso eu, é desafiado, quando ele é contrariado, quando ele é rejeitado, quando ele não é aceito. Tomar ciência disso, que é autoconhecimento, é a base para a meditação. E quando a meditação ocorre exatamente esse esvaziamento desse padrão, desse conteúdo egóico, desse modelo de separação. Então deixamos nesse instante, Gilson, de dar importância ao ego, ao que eu quero, ao que eu desejo, ao que eu acredito. Então minhas opiniões, meus julgamentos, meus desejos, minhas intenções, tudo isso perde valor. Se isso perde valor, o sentido de um eu que valoriza isso tanto, perde para esse instante. Então, algo novo se abre, algo novo surge. E esse algo novo é a presença da verdade. O ser humano, Gilson, ele quer estar livre de sofrimento. Mas esse querer estar livre de sofrimento, sem a ciência desse que sustenta o sofrimento, não funciona. Para estarmos livres de sofrimento, como é possível nesta realização, precisamos estar livre do sofredor. Só podemos estar livre
de ser ofendido, de ser magoado, de ser entristecido, de ser aborrecido pelo outro quando estamos livres da autoimagem que fazemos sobre quem nós somos, uma vez que essa autoimagem está cheia de, entre aspas, direitos, razões, desejos, predileções. Esse é o modelo egocêntrico de ser alguém. Está todo dentro dessa autoimagem. Se nos livramos dessa autoimagem, ninguém mais pode lhe ofender, lhe magoar, lhe entristecer, lhe aborrecer, lhe contrariar. A verdade deste ser novo, que é inteligência, que é consciência, que é a verdade de Deus, surge quando o eu, o ego, essa autoimagem não está mais presente. Então, isso, Gilson, é vida meditativa, na prática, um coração meditativo, uma mente meditativa. Não é alguém meditando. Veja, não é alguém meditando. É um estado meditativo de ser, onde não tem o eu, onde o ego não está presente, onde não tem alguém pessoalmente se situando e segurando uma autoimagem. Então, isso é algo que precisa ser investigado. E precisamos dedicar nossa vida a esta compreensão da vida sem o ego, sem o eu. O mestre, até para compartilhar um exemplo e o mestre poder falar um pouco sobre também. Teve uma situação prática na minha vida um tempo atrás, onde uma pessoa fez um comentário que algo, ah, Gilson, tu não fez errado tal e tal coisa. Mas eu nem tinha a ver com aquela ação lá, mas só sei que a pessoa falou perante outras pessoas e já veio um impulso de dentro exatamente para defender essa autoimagem, né? Ah, não, não fui eu. E eu olhei só, vi aquilo ali e tal. E depois eu resolvi com a pessoa. E aí, né, eu me lembrei dessa situação, porque eu, por exemplo, já ia me defender na hora ali para defender: "Não, não fui eu que fiz", ou coisa do gênero. E aí não fiz nada e ficou por aquilo. Depois eu conversei com a pessoa no particular ali, lá: "Ah, é verdade, não foi tu", e foi resolvido. Mas aí eu lembrei algo que eu mesmo na minha vida já era muito forte, um padrão: "Ah, mas foi uma injustiça", o essa questão de injustiça: "Ah, eu fui injustiçado", né. Justo, nós achamos que desmontar esse modelo do ego, sabe, nós temos muita fantasia a respeito disso, nós achamos que isso é uma coisa assim do outro mundo. Na realidade, é nesse sonho de mundo que isso tem que ser feito. E se já foi possível para A, B ou C, isso é possível para cada um de nós. Mas isso requer esta atenção sobre nós mesmos. Um trabalho em nós mesmos, Gilson, para esta realização da verdade, daquilo que somos, é a coisa mais importante nessa vida. Sem isso, não há vida. Sem isso, essa assim chamada vida, como as pessoas vivem, que são pessoas centradas nesse ilusório mim, eu, ego, é uma vida medíocre, é uma vida infeliz, é uma vida problemática, é uma vida em sofrimento, é uma vida muito aquém da vida daquele que está vivendo a plenitude de ser. Então, a única coisa que importa nessa vida é realizar aquilo que somos. E isso, naturalmente, Gilson, requer essa dedicação. É necessário estar alerta para esses momentos. E você só tem alerteza, prontidão para esses momentos, se você está agora aqui, atento a esse momento. Porque numa crise maior, você está ciente. O que eu tenho dito é que precisamos, nesse instante, estar ciente de todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação. Daqui a pouco chega uma crise maior e você está alerta, cônscio de si mesmo, ciente de si mesmo. Se você descobre o que é estar ciente de si mesmo nesse instante, a todo momento estará ciente de si próprio. Então não haverá esta assim chamada crise. O momento de crise é esse. Então, esse momento é um momento de descarte do modelo egóico. Então, qualquer outra situação que surgir,
não irá lhe surpreender. Você saberá lidar com ela nesta ciência, nesta presença, nesta verdade de ser. Esta aproximação é a aproximação da liberação nesta vida, desta ilusão, que é a ilusão do eu. Mestre, gratidão aí por mais esse videocast. Já deu nosso tempo aí. Para você que está assistindo o vídeo, já deixa um like, já faz um comentário, pode trazer perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E principalmente, se tu sente algo diferente ao olhar nos olhos do mestre Gualberto, nesse compartilhar de presença, fica o convite para vir para os encontros tanto online quanto presenciais, que são os satsang, que são encontros de final de semana, e inclusive também os retiros, onde é um aprofundamento nessa autoinvestigação e realmente colocar na prática essa atenção plena e receber do mestre essa real meditação. Mestre, gratidão pelo vídeo, até a próxima. Então, acordar é assumir a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza divina, nesta união consciente com Deus. Essa foi a revelação de Joel Goldsmith,